Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nessas coisas. Às vezes eu me pego refletindo em umas coisas, eu me sinto meio, sei lá. Não sei se todo mundo pensa essas coisas que eu penso, mas vocês já pararam para pensar quais são os nossos maiores apetites? As maiores paixões, vontades humanas. Quais são os nossos instintos mais básicos? Vocês já pararam para pensar nisso? Quais são os nossos desejos? A gente chama muito isso de instinto mais básico da vida humana, da carne, dessa matéria fisiológica. Quais são os instintos mais básicos? Se alimentar, sentir fome, mandar mensagem para o cérebro, eu preciso comer. É básico da vida. Dormir, descansar. Deu tempo, limite. Engraçado que o Pedrinho estava aqui na hora do ensaio, filho da Jéssica, meu sobrinho, e aí ele encostou ali, ó, na madeira ali da mesa de som ali. E, irmãos, um segundo, eu estava com ele aqui, eu acho que foi um segundo. Quando eu olhei, ele cochilou, ajoelhado assim, ó. Não pensou, não discerne, são 2 aninhos. Mas é instinto básico, cansou, apagou. Se reproduzir, fazer sexo, é básico do ser humano. É natural, você sente o desejo. Você sente a vontade, porque é instinto. Está em nós, na nossa fisiologia. Já parou para pensar quais são esses desejos mais básicos? Se comunicar, falar, olfato, sentir cheiro. São situações básicas da vida humana. Então, os 7 pecados capitais, por fazer parte de uma Suma Teológica Católica, como eu já falei aqui, por não termos um texto bíblico, os 7 pecados capitais, já falei aqui, ele nos serve, e vale a pena a gente estudar e se dedicar um pouco em cima deles, porque eles nos funcionam como um gabarito dentro desse processo de humanização do nosso lado animal, do nosso lado bicho. Porque esses instintos, todos os animais da face da terra têm. Se reproduzir, comunicar, dormir, se alimentar. Mas você já deve ter estudado isso e a gente sabe que o que nos faz diferentes é que nós somos animais racionais. Na verdade, nós somos humanos. E olhar para os 7 pecados capitais é olhar para o nosso lado bicho e nos tornarmos humanos. Pessoas. Passarmos de vir animal a ser gente. E isso é extremamente importante, porque a salvação de Deus é para humanos. Então, trabalhar esse processo de humanização é que nos coloca, então, na posição e na condição de humanos. E aí agora, como humanos, eu reconheço a minha dependência do divino. E aí só depois disso, num passo de conversão, eu consigo abrir o meu coração para que o santo transforme o humano. Está entendendo? A gente está lá atrás no processo. Às vezes a gente quer falar de santificação, de discipulado, de transformação, de Cristo em nós, esquece que isso só é possível para seres humanos. E a gente está tropeçando nos instintos animais. Comilões e beberrões, avarentos ao pegado às coisas, e invejosos. A inveja é o pecado que faz a gente olhar os outros de baixo para cima. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, amém? Então fique atento. Deus vai falar com você, porque já falou comigo. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, no versículo 12. A minha tradução é a King James atualizada. Versículo 12. Você conhece esse texto? Amém? Todo mundo achou? E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E os que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. E tende paz entre vós. Nós os exortamos, irmãos, que admoestei aqueles que são desordeiros, consolem-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segue o que é bom, tanto um para com os outros, quanto para com todos os homens. Alegrai-vos sempre, com tudo, inclusive com o que não é nosso, sempre. Não tem condição mais aqui. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Até aqui. Esse lado invejoso nosso é também algo meio que instintivo. É natural, ou é muito comum, que nós, ao imaginarmos alguém superior a nós, passamos a desejar o que eles têm, ser como eles são, aparentar como aparentam, conquistar a conquista que foi conquistada. Todo mundo aqui, em algum momento, já desejou ter algo que não tem, porque viu algum outro com aquilo que não tem. Já desejou ir para algum lugar, porque viu algum outro estar naquele lugar, e te brota um desejo de estar nesse lugar. De se vestir, de aparentar, de fazer um corte de cabelo, ao ver outra pessoa vestida daquela forma, aparentada daquela forma, com aquele corte de cabelo, com aquela roupa. Normalmente, esse desejo de ter o que o outro tem, ser o que o outro é, estar onde o outro está, conquistar o que o outro conquistou, aparentar o que o outro aparenta, aponta para algo que falta em nós. Aquele que está satisfeito com a sua atual condição, tende a não sentir esse desejo. Eu estou bem com o meu cabelo, então o cabelo dele não me chama atenção. Mas, se me chamou a atenção, eu achei legal e eu desejei ter um cabelo como o dele, é porque, indiretamente, isso apontou para algo que falta em mim. O cabelo dele é melhor do que o meu. Não estou tão contente assim com aquilo que eu tenho. Se fosse só isso, era muito bom. Porque isso provoca em nós uma ambição legítima. Ambição não é algo ruim. Ambição não tem a ver com avareza. Ambição não tem a ver com maldade. Ambição tem a ver com desejar mais do que eu tenho. Ter mais do que eu tenho. E ir além do que eu já estou. Essa é uma ambição saudável. Mário Sérgio Cortella escreve num livro, Não Espere pelo Epitáfio, que aquele homem que acorda sem ambições, ele está morto. Ele está estagnado. Nós precisamos, e está em nós, é instintivo, esse desejo de estar um degrau além do que eu estava antes. Então, quando eu olho alguém que tem o que eu não tenho, que é algo que eu ainda não sou, que possui algo que eu não possuo, que aparenta ser ou ter algo que eu não aparento, que esteve num lugar que eu nunca estive e eu desejo ter, isso é legítimo, isso é bom, isso não é inveja. Isso é um desejo que brota em nós para sairmos da nossa posição atual, do nosso ponto atual,
e avançar, e conquistar, e ter mais. Eu fiz um intercâmbio em 2005, isso não surgiu da minha cabeça. Eu convivi e eu estive com pessoas que estiveram onde eu pude estar, que foram antes de mim, que mostraram fotos antes de eu estar lá. Isso despertou em mim um desejo de ir e viver o que eles viveram. Isso é normal. Ter essas referências é saudável. E eu bato muito no pé aqui dos nossos irmãos, das lideranças, dos voluntários, os que são aqui sabem, os que andam há mais tempo comigo sabem, que nós precisamos ter boas referências. Olhar para a gente que está num nível maior que nós. Ou vocês acham que eu não ouço pregações de grandes pregadores? Vocês acham mesmo que eu nunca fui numa igreja de mais tempo, ou com mais tempo num processo de discipulado, para ver como que é, como que fazem? É bem sucedido. Eu não estou falando de cópia, mas eu preciso ter boas referências do que deu certo. De uma liturgia que flui. De uma pregação que prega, sem indiretas, sem, ei, vocês estão aqui, estão acordados, sem lenga-lengas. Como que se expressam? Os grandes pregadores, aqueles que têm bons frutos, isso é bom, isso é normal, é natural. Eu falo para o pessoal, como que é o canal do YouTube, o Instagram, as redes sociais, de igrejas relevantes? Como que nós podemos nos inspirar? Irmãos, nós precisamos ter boas referências. Eu quero que você pense aí, quem que são as minhas referências? De cantores, de músicos. Como que se comportam, como que cantam, em qual momento entram, como que é feita uma boa segunda voz. Senão a gente não evolui. Achar que o que nós somos está ok, que esse jeito que eu sou é o que tem que ser, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Na verdade, de acordo com o Marcelo de Cortella, nesse livro, que é muito bom, eu indico, já está morto. E eu acho que eu não tenho mais, porque não sei se eu já falei para vocês, eu não guardo livros. Eu leio e passo para frente. Então, se os irmãos quiserem, depois eu passo o nome certinho, os irmãos compram. Eu não tenho mais para emprestar. Isso é muito bom. Quando eu olho, eu admiro e eu honro a pessoa no talento que ela tem, naquilo que ela tem, nas coisas boas que ela faz, nas experiências que ela viveu, ela se torna uma fonte legítima de inspiração para mim. Essa ambição é boa, é diferente da ganância. Porque a ganância, ela não consegue conviver com aquilo que o outro tem, que o outro conquistou, mas ela quer tudo, quer o melhor, quer estar onde esteve, quer aparentar o que aparentam, quer ser o que são, mas com exclusividade. É só para mim. Então, eu não aceito que mais ninguém tenha a experiência de fazer um intercâmbio fora. Aí pode ter um problema. Aí pode nascer um problema. E aí está o problema. O problema não é olhar para o que as pessoas têm, para o que as pessoas conquistaram, para o que o outro viveu, para o que o outro é, para o que o outro vive, para o casamento que a outra pessoa tem, para o modelo de mãe e filho que eles são e desejar ser igual ou melhor. O problema está é quando nasce em nós uma perguntinha chave. Por que ele e não eu? E aí todo aquele desejo, toda aquela referência passa a se tornar alvo da minha inveja. E aí eu quero que você pense, quantas vezes você foi alvo disso? Na verdade, eu quero que você não pense isso. Pensou rapidinho quantas vezes você foi alvo disso? Agora deixa de canto, eu quero que você pense quantas vezes você foi o autor desse sentimento. O domesticador desse instinto animal, ganancioso, de desejar ter tudo aquilo que o outro tem, mas só para você.
de desejar ser tudo aquilo que o outro é, mas só para mim. Porque o grande problema da inveja é que eu me exponho a um sofrimento e a uma destruição do meu próximo a qualquer custo. Porque esse vazio daquilo que me traz falta e está no outro é tão grande, eu não consigo mais conviver, não consigo mais suportar essa distância que há entre nós, e já que eu não posso estar aí agora, porque eu estou aqui, o meu momento agora é estar aqui, só que o meu coração se encheu de um pensamento tão demoníaco, tão diabólico, tão ganancioso, que eu não aceito estar aí com você, não aceito que esse seja o seu tempo, eu devia estar aí, e se eu não posso estar aí, eu te puxo e te trago ao meu nível até aqui. E aí eu vou ter que te arrastar, vai machucar ela, vai fazer barulho, vai chamar atenção, vai te ralar, vai desfazer o seu cabelo, você vai tropeçar, mas eu quero você aqui, porque só eu posso estar aí. É uma morte, é um assassinato, causa feridas, causa dor, causam estragos irreparáveis. Mas por que eu não posso estar aí onde você está? Simplesmente porque é para eu estar aqui. Eu não tenho a resposta. Esse é o mistério. Ele é ele e eu sou eu. Não tem como eu estar aí. Eu só posso estar aonde eu estou, em um lugar. E muitas vezes a gente não aceita esse mistério. A gente não aceita onde que nós temos que estar. O que Deus quer para nós agora. A gente está tão focado no que o outro tem, no que o outro está vivendo, que eu não percebo o que Deus está trabalhando na minha vida. Onde que eu errei? É para eu estar aqui? Qual que é o meu papel aqui então? Como homem, mulher, criança, adolescente, como crente, como profissional, com o meu talento, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu posso fazer. Eu quero tanto aquele emprego. Eu quero tanto, porque todo mundo já passou da minha idade, que estudou comigo, passou no banco. Eu quero tanto entrar no banco, porque eu não suporto mais ver todo mundo da minha turma postar na rede social que entrou no banco, que entrou no iFood, que entrou no Nubank, numa empresa tecnológica, que ganha bem, mas eu estou aqui ainda. Fiz o curso de administração, de economia e contabilidade, mas eu estou aqui ainda, operando máquina. E eu não admito mais estar aqui operando máquina, ou auxiliar de uma clínica de dentista, que talvez não tenha a ver com aquilo que você se formou, com aquilo que você quer almeja profissionalmente. E mais do que agora uma referência, essas pessoas agora se tornam alvo da minha inveja, porque eu não aceito mais. Eu quero estar lá, eu quero viver o que eles estão vivendo. E aí eu começo a matar, a machucar, a querer desnivelar, nivelar por baixo, trazer para mim, porque existe um abismo entre nós. E aí eu deixo de viver o que Deus quer que eu viva na clínica. O que Deus quer que eu viva do lado do meu dentista patrão. Na lojinha, no balcão. No setor das máquinas. Deixo a vida passar, desapercebido. A inveja ela é um pecado de pares. A inveja tem a ver com aquilo que você tem ou não tenho, mas que eu poderia ter. Eu não tenho inveja de um nadador olímpico. A inveja no meu coração não nasce quando eu olho ontem lá os jogadores da
Seleção brasileira, Argentina, ganhando milhões. Os caras da minha idade, da nossa idade, John. Eu não sinto inveja deles. Está distante. Eu não tenho a habilidade que eles têm. Eu não sei jogar futebol. Mas a inveja brota quando, por exemplo, o irmão não vem no culto hoje, aí no domingo que vem chega em mim e fala assim, olha, domingo passado eu fui lá na igreja do pastor tal. Rapaz, que benção. Como aquele pastor prega? Olha, Deus falou comigo como não falou na minha vida inteira na igreja pentecostal de Jardim Beatriz. Aí me dá inveja. Rapaz, que dom é esse que esse homem tem que eu não tenho? Sabe quando me dá inveja? Não é quando eu olho lá o jogador de vôlei, o youtuber famoso, o Whindersson Nunes, cheio de carros, de dinheiro. Não tenho inveja dele. É doido, não sei nem fazer vídeo. Eu vou gravar os videozinhos pro Instagram lá, fazer um vídeo de 15 segundos, eu faço de 1 minuto umas 30 vezes. Aí na maioria das vezes eu esqueço, eu desisto de gravar o vídeo e posto só a foto. Não é pra mim aquilo, não tem como eu ter inveja dele, aquele é um talento dele. Mas eu tenho inveja quando chega aqui o Diego Rafael, da minha idade, crescendo na Assembleia de Deus, trabalha perto de mim, estudou junto comigo, e o cara me chega aqui com 29 anos de idade, com 2 livros escritos. Aí os irmãos leem e falam, nossa, esse menino é ousado, né? Aí me dá inveja, eu falo, ai, onde que eu estava que eu não escrevi 2 livros ainda? Mano, eu preciso escrever 3. Não aceito não. Aí ele falou assim, eu vou te convidar para ir lá na minha igreja. Eu falei, não, como que eu vou chegar lá sem ter um livro escrito? Com o papel dos avisos. Aí me dá inveja. A mãe tem inveja da forma que a outra mãe cuida da sua criança. Você não tem, mulher, inveja de uma grande atriz global, mas acende uma chama de inveja quando você chega na festa, depois de horas na frente do espelho, e tem aquela sua amiga, ou convidada, ou parente, com aquele cabelo lindo, bem feito, aquela maquiagem impecável, aquele vestido, aquele salto, e você olha para você e você fala, mano, nem a unha deu tempo de fazer. E aí ela parece que onde ela passa, causa, aí já dá aquele cutuque no marido. Aí o seu coração brota de inveja. Porque você poderia ter pintado a unha melhor, fazer um cabelo melhor, está ao seu alcance. Ter aquela roupa que ela tem é viável. A inveja ela é um pecado de pares. Acontece nos nossos pequenos relacionamentos. Está muito mais presente do que a gente pensa. Na Bíblia, separei 3 casos de inveja assim, muito básicos. Primeiro, Caim e Abel, né? Caim invejou Abel. Caim teve inveja do status que Abel tinha diante de Deus. E aí esse abismo era tão grande e insuportável que Caim o trouxe para o seu nível, matou, porque ele já estava morto por dentro. Os irmãos de José tiveram inveja de José. Como assim José teve um sonho? Por que ele e não eu? Por que Deus escolheu ele e não eu? E aí, como eu não fui o escolhido de Deus para aquela obra, eu trago ele para o meu nível independente das consequências. Os irmãos de José escravizaram José, venderam José. Saul teve inveja de Davi. Em determinado momento, vocês vão ver que as pessoas, os súditos de Saul,
enxergavam em Davi, elogiavam Davi pela sua autoridade, pela sua forma de falar, pela sua forma de conduzir. Mas Saul era o rei. Saul tinha o título. Estava sobre Saul a coroa de rei. Mas ele não suportava ver alguém que não era o rei, era o irmão do rei, o irmão do pastor, que não é nada aqui, não chega cedo, não tem responsabilidade nenhuma, e as pessoas reconhecem mais a liderança dele do que a minha. Saul teve inveja de Davi nesse nível, ao ponto de mandar lançar espada sobre Davi. A inveja ela é mais antiga do que a gente pensa. Por que a inveja é pecado? Porque ela é um ato de desamor. Aí está a chave do pecado. Aquele que vive conforme a vontade de Deus, ele ama. Porque Deus é a expressão do amor. Deus é a fonte do amor. Deus é o amor. Mas o invejoso, ele faz ao contrário. Se você canta bem e eu não canto bem, eu não suporto te amar. Se eu tivesse o coração conforme a vontade de Deus, eu ia pedir para você me ensinar a cantar um pouquinho. E aí, com um pouquinho que eu aprendi, e junto com você, e junto com ela, que sabe cantar muito, aí nós formamos um grande conjunto. E aí, junto, nós potencializamos e multiplicamos isso, e damos voz para isso. E só quem brota isso em nós é um Deus trino, que é a perfeita unidade, a perfeita expressão de amor, de comunhão. E aí você não consegue cantar um pouquinho que eu aprendi, e nem o tanto que eles aprendem, mas você administra super bem. E aí juntos, cada um faz a nossa parte, nos amamos. E agora, nós três cantamos bem, podemos ir a outros lugares, porque você consegue administrar bem, consegue nos levar a outros lugares. E aí o outro cozinha super bem, e pode nos alimentar. E aí o outro conhece outro que, sabe, se conecta super bem e pode potencializar. Ei, essa é a nossa vida de sociedade, de conexões, de laços, de vínculos, de serviço um ao outro. O que tem falta de mim, você tem. Não somos diferentes. Somos imagem e semelhança. Deus olha para nós como um só, mas o que falta em mim, você me completa, e eu te completo no que falta em você. Isso é amar um ao outro. É amar o próximo como a mim mesmo. É ver que o defeito dele e a falha dele, sou eu que vou completar. Porque eu posso completar aquilo que falta. E que a qualidade dele, eu não preciso ter tudo. Eu não preciso ser aquilo que ele não tem e ainda querer o que ele tem de bom. Não. Mas juntos nós completamos as peças desse quebra-cabeça que se chama sociedade. Agora, a inveja é um pecado porque ela contribui contra o amor ao próximo. Eu te destruo a qualquer forma, porque se eu não canto bem, eu não suporto que você cante bem. Muitas pessoas falam assim, nossa, Lucas, eu admiro a sua organização. Você pode me ter como uma referência, talvez, de organização. E tentar, com algumas coisas, alguns conselhos, ver a forma, talvez, como eu administro o meu tempo, o meu dia, tentar ser organizado. Mas chega um momento que a gente vai identificar que eu não sou tão organizado assim. Mas tem algo que talvez o Lucas não tenha, que eu posso contribuir com ele. E a organização dele pode servir como peça-chave daquilo que faltava em mim. Esse é o amor. É a perfeita comunhão. É a perfeita unidade do povo. A inveja é pecado porque ela destrói isso. Ela causa separações. É você lá e eu aqui. Eu te difamo porque eu não estou aí. Eu não quero te completar. Eu quero ser a única peça. Amar o próximo como a mim mesmo. Eu nem descobri quem eu sou. Como que o invejoso vai amar o outro? Isso tem a ver com um pouco que a gente vai falar no sábado que vem.
autoconhecimento. Quem eu sou? Qual que é a minha contribuição? Talvez você esteja no lugar onde não é para você estar. Simplesmente porque não se conhece. Não identificou a sua identidade, como foi ministrado hoje aqui. Não reconheceu suas qualidades, seus pontos fracos. E está olhando para o outro que está no altar, cantando e desejar, nossa, eu queria tanto cantar e estar lá. Ei, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para fritar as coxinhas. Não, e não é engraçado, porque essa é a perfeita comunhão, é a perfeita expressão do amor. Mas estamos vivendo um bololô de inveja, de terminar culto e falar mal dos irmãos, de ir para a casa do outro, ficar mandando mensagem do outro, de ficar criticando voluntariosamente, de graça, à vontade o outro, simplesmente porque o outro aparece mais do que eu. Ou porque ele está em algo que eu gostaria de estar, mas eu não cumpro aquilo que era para eu estar cumprindo. Estamos vivendo um nheco-nheco, a igreja dissipada, escorrendo pelos dedos, frio, o povo indo embora, não consigo olhar na cara do outro, simplesmente porque eu não reconheço quem eu sou e não amo o outro como ele deveria ser amado. Mas eu quero estar, eu quero ser, eu quero falar, eu quero dar o ponto final. A inveja é pecado, porque ela é um ato de desamor. Rapidamente, consequências da inveja. Assim como eu tenho feito com todos os outros. Nos faz ver o lado errado da vida. Então eu fico sofrendo essa falta daquilo que eu não tenho. E é o lado errado, porque aí eu começo a me preocupar e a querer viver a vida do outro, e não a minha. O que eu acabei de falar é a consequência da inveja. Eu deixo de viver aquilo que é para mim, e eu me espelho só no outro, não mais como uma referência. Mas porque se o outro tem, eu tenho que ter. Se o outro percorreu esse caminho, eu tenho que percorrer. Se ele pode, por que não eu? E aí você deixa de ver a dádiva. Deixa de olhar os caminhos que Deus construiu para você. Deixa de viver o seu dia de hoje. Deixa de olhar para quem está ao seu redor. Se Deus não te chamou para pregar lá no Canadá, então esquece. Prega lá no Piraporinha. Vive a sua vida. A inveja faz a gente viver o lado errado. Ao invés de eu querer crescer, eu canalizo a minha vida em diminuir o outro. Eu nivelo todo mundo por baixo, ao invés de eu ter a pessoa como uma fonte de inspiração. Segunda consequência, ela nos impede de apreciar o que é digno. O invejoso, ele deixa de apreciar e ele passa a ser um especialista em depreciar. Em vez de você admirar, nossa, como aquela mulher que estava na festa é bonita, você começa a olhar e fala, cabelo, parece uma farinha. Menina, você viu? Que salto ridículo. Como que a pessoa põe um salto amarelo desse, gente? Isso nem é roupa para noite. Você para de contemplar. A Lígia contou uma situação muito engraçada, muito interessante. Porque mulher tem muito disso, né? Aí chega alguém, chega uma menina, chega uma mulher nova no grupo, no trabalho, ao invés de admirar, de apreciar as qualidades, de ser receptivo, começa exagerado, para que isso? Fala assim, ó. Para que falar tanto assim, essas palavras, esse vocabulário? Quer se aparecer, só pode. E aí eu paro de apreciar. Vi uma historinha de duas pessoas, né, pintando um quadro numa aula de artes. E aí, o camarada vai, todas as aulas, aprende o ponto de fuga, aprende a usar as cores primárias, as cores secundárias, aprende todas as formas geométricas. E pintou um bonito quadro. Aí chegou o camarada, o outro, nos últimos 3 dias, no limite para não repetir a matéria, e de repente, pedindo o pincel emprestado, não tinha nem a tela direito,
teve que arrumar com outro que tinha uma tela sobrando, pintou um quadro lindo. Lindo. O quadro mais bonito da sala, ganhou o prêmio. Mas aí os outros, também, com o pincel que eu emprestei. O mais bonito da sala, mas nem tela ele tinha. O mais bonito da sala, mas veio menos tempo na aula do que eu. Entende? Eu paro de ver o produto que é bom. Tá aumentando as doações, mas podia ser outra barraca aí que vocês colocam, né? Essa barraca estranha aí. Legal essa ideia de pedir doação, mas esse cavalete que vocês mandaram fazer aí, pelo amor de Deus. Entende? Uma crítica gratuita, simplesmente porque não consegue olhar e contemplar aquilo que é bom. É consequência da inveja. Rouba de nós o mistério da vida. Irmãos, entenda algo. Nossa vida é dádiva. Amém? Deus te deu. É dom. Você é aquilo que você é e tinha que ser. Criado pelas próprias mãos do Senhor. Respira o fôlego que Ele soprou nos seus pulmões. Para de ficar querendo achar o caminho para chegar onde o outro está. E ser como que o outro é, e ter a família como o outro tem. A sua vida é sua. É perfeita. É dado por Deus. É única, exclusiva, viva o mistério da vida. Mas tem gente que quer achar os atalhos de qualquer custo. O invejoso acha que para tudo tem um caminho. Irmãos, se aquela menina, ela estava numa festa lá, num restaurante, aí tinha um olheiro da Globo na hora, no dia, e sentou, coincidentemente, de frente para ela, e fez um convite para ela participar de um programa. Ela entrou, e agora é a maior influenciadora, ganhou o programa, rica, o Brasil ama, saiu do nada para o tudo. Não tem caminho. Não tem explicação. Tinha que estar onde estava. Eu vou estar onde eu tenho que estar. Mas aí tem gente que agora faz de tudo. Compra seguidor. Se prostitui por like, por dinheiro. Perde a sua dignidade por reconhecimento. Porque se ela chegou, eu tenho que chegar também. Irmãos, não tem explicação. O invejoso, ele quer esvaziar o mistério e procurar atalhos. Reconhece quem você é, o que Deus tem para você. Viva os seus caminhos. A inveja, ela rouba o mistério da vida, igreja. Quarta consequência, a inveja é um caminho de autodestruição. Já ouviu aquela frase, vou infernizar sua vida? O invejoso, ao invés de aceitar a dádiva, causa destruição. Já que você não é feliz, eu não vou ser feliz estando aí, nem eu e nem você. Eu vou até o fim. Vive uma vida de opressão, de treva, de tristeza, de peso. Eu acabo. Eu vou até o fim. Já que você roubou o meu emprego, agora você não vai ter paz. Ô, irmão. Isso não é coisa de crente, não. Vocês não são crente, não é possível. Que igreja que vocês vão? Não deve ser aqui, não. Os irmãos daqui não caem nessa cilada, não. Nivela todo mundo para o negativo. Prefere ir para o inferno do que ser feliz. Quinta consequência da inveja. Nos leva a confundir o que é sucesso.
Porque será que sucesso é o que aquela pessoa que estava no restaurante, teve um olheiro de televisão e convidou e ganhou, e hoje vive o que vive, será que aquilo é sucesso? O que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso bíblico que eu vivo e que eu vejo Deus falando para mim é daquele que confiou um talento e falou assim: cuida bem desse talento que eu te dei. No final do dia eu vou buscar. Cuida bem. Guarda. Multiplica essa moeda. Multiplica o bem, a dádiva que eu te dei. Não fica olhando do outro. O que é sucesso para nós? A nossa mente, a nossa sociedade está totalmente corrompida nesse conceito. Para mim, sucesso é ser um cantor famoso, com muitos seguidores, muitos CDs gravados, reconhecidos. E o preço para isso? Noites e noites, sem família, álcool, drogas, pessoa sanguessuga, estar aparentemente algo que normalmente é o que eu não estou sentindo por dentro. O que é sucesso para nós? Irmãos, às vezes você pode estar achando que o que você tem hoje está arrasado, destruído. É pouco. É o mesmo. Deus fala essa noite que sucesso é cuidar bem daquilo que você tem, da sua família, honrar o teu trabalho hoje, a tua igreja, preservar os seus amigos. Isso é sucesso. Esse é um homem e uma mulher bem-sucedida. Sexto, nos coloca sobre a sombra negativa da vida, né? O invejoso, ele quer que todo mundo se exploda. Ele é o pessimista da história. Tomás de Aquino, nessa suma, ele coloca uma frase bem interessante, né? Essa emoção repulsiva de querer que todo mundo se exploda, ouça bem, se exploda, é o apogeu da inveja. Quero nem saber de fulano. Esse é o apogeu da inveja, porque nos coloca sobre nós essa sombra negativa de vida. Traduzindo, se eu não posso conseguir, então ninguém mais pode conseguir. Estou nem aí. Vai para lá. Quer um exemplo? Não quero participar da igreja, não quero falar com ninguém, tenho inveja do pastor, tenho inveja dos irmãos que chegou depois e já está servindo, não quero, para mim ninguém presta, para mim todo mundo está errado, a teologia é fraca, canta mal, equipamento é ruim. Não, a organização não tem nada a ver esse negócio aí, essa agenda, esse tapume de madeira, que negócio brega. Aí nós vamos fazer uma confraternização, domingo, aberto para a igreja. A gente quer todo mundo, de graça. Aí tem que manter a pose, né? Eu não vou nem de graça. Com esse povo, eu vou numa confraternização com esse povo estranho, brega, chato. Esse povo que eu nem conheço direito. Aí além de não ir, ora para chover no dia. Invejoso. No fundo, o invejoso, ele quer o mal do outro. E eu já vi muita gente assim, se sabotando, falando, é que eu sou crítico. Eu gosto de criticar pelo lado positivo. Na verdade, queria estar onde estão. Queria fazer o que estão fazendo. Queria viver o que estão vivendo. Queria comer do que estão comendo. Beber da fonte que estão bebendo. Mas como não pode, critica. Vive essa sombra negativa. Quais são os filhos da inveja?
Os pecados que surgem da inveja. Ódio. Irmãos, outro dia eu vi um crente com a camiseta escrita assim, ranço. Falei, você não é crente não, cara. Você não tem noção do que você está vestindo. De verdade. Se tem algum crente que ainda tem essa palavra no vocabulário, é hora de conversão, invejoso. Ranço, ódio, rusga. Isso não faz parte do vocabulário de um crente que larga o seu lado animal para se tornar humano e se permitir ser santificado pela palavra de Deus. Assassinatos, homicídios, eu não suporto o outro, então eu quero tirar a vida. Inclusive com palavras. Tem gente que mata e está matando com palavras. Não precisa estar com uma arma na mão. Eu coloquei aqui, né? Outros pecados que vêm da inveja, aquela alegria, a alegria sutil da desgraça alheia, sabe? Aquele sorrisinho de canto de boca. Poxa, furou meu pneu, não estava vindo para a igreja. Amém? Não se conserta? Aí, o que Deus faz? Põe o prego no caminho. Invejoso. Prego está no caminho porque o prego caiu no caminho. Tem nada a ver. Mas esse sentimento de sorrisinho de canto de boca tem a ver com pecado dentro dos nossos corações. E aí teve um aqui que eu não consegui nem colocar o nome, que eu não soube nomear. Mas é o conjunto de todas essas encrencas necessárias para o fim. Então o invejoso, ele se dispõe a qualquer coisa. Então ele vai mentir, ele vai sabotar, ele vai enganar, ele vai falar mal, vai difamar. Ele vai no lugar só para provocar. Ele vai fazer de tudo para prejudicar. Então tudo que tiver nesse balaio aí são pecados filhos da inveja. Mas para todo pecado existe uma graça. E a graça, o antídoto da inveja é a gratidão. Você consegue entender? Que hoje o Senhor te chamou aqui essa noite para dizer para você, ei, seja grato. Aquele que é grato, ele reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem, ele recebeu de graça. Ele não merece. Irmãos, escuta, você não merece aquilo que você tem. Você consegue fazer uma reflexão comigo por 1 minuto? Olha para o teu talento, olha para a tua família, olha para os teus bens, olha para a tua história, olha para onde Deus te tirou, olha para as coisas que aconteceram na sua vida, olha para onde você está, olha com quem você se relaciona hoje, olha o privilégio de conversar com quem você conversa hoje. Olha os tropeços que você cometeu e olha onde Deus te trouxe aqui. O grato de verdade, ele chega com esse espírito humilde, com esse coração rasgado. E eu não tenho mais nada para falar a Deus, senão muito obrigado. Porque não é por troca. Se eu faço por aquilo que Deus me deu, ou se eu estou aqui por aquilo que o pastor pode me honrar, ou se eu venho ou participo de um discipulado só para poder ter uma oportunidade, isso não é gratidão, isso não é reconhecimento da dádiva, isso é transação. Quando fica no 0 a 0, eu faço porque eu recebo, isso é pix, é transação. Não é gratidão. O gratidão entende que ele é tudo o que ele é, sem merecer, é de graça, é presente, irmãos. O Senhor nos chama para nos achegarmos, sem olhar para o outro, sem olhar para o lado, sem desejar doentiamente aquilo que o outro tem, e olhar para mim, olhar para o novo que Deus tem. As coisas velhas ficam para trás. Errou, tropeçou, não deu certo, não foi como no conto de fadas, segue o jogo. É graça. Tem coisas novas, amanhã é um novo dia, que vai ser diferente do de hoje. Lindo, perfeito, agradável, com os seus ensinamentos, as suas promessas, o presente. Olha para frente. Deus, obrigado por estar aqui. Deus, obrigado pela chuva, pelo frio.
Obrigado, Senhor, meu carro é velhinho, é amassado. Obrigado, Deus. É seu. É só seu, é único, é exclusivo. Tem uma parábola, não, na verdade Jesus ele nos ensina algo. Quando já ouviram falar que Jesus fala assim, aquilo que a mão direita der, a outra não veja, não saiba. Já ouviram? Isso é bíblico, é Jesus que fala. Aí é interessante porque a gente olha para esse texto, para essa fala, e a gente fala de humildade. A gente tenta trabalhar em nós esse exercício de, olha, os outros não precisam ficar sabendo aquilo que eu faço, fazer no silêncio, fazer de verdade, fazer sem querer reconhecimento, fazer aquele trabalho de formiguinha. Não é assim que a gente entende? Mas tudo no reino de Deus, ele causa um impacto e um aprendizado no coletivo. Essa mensagem, ela não é uma mensagem para quem dá, mas é uma mensagem para quem recebe. Aquele que recebe do que deu, e nem a outra mão do que Deus sabe, então ele também não sabe de onde veio. E se eu não sei de onde veio, para quem que eu vou agradecer? Para Deus. Jesus está nos ensinando a entender que tudo que nós temos tem a ver com Ele. Vem de Deus. Não somos nada sem Deus. Você cozinha bem, foi Deus que te deu. Você faz conta bem, foi Deus que te deu. Você raciocina rápido, foi Deus que te deu. Você está num carrão confortável, conversível, foi Deus que te deu. Poxa, Lucas, não estudo numa federal, estudo nessa uni, qualquer coisa aqui da Paulista. Foi Deus que te colocou lá. Eu queria ter estudado lá, eu estudei na Uni Diadema. E eu entendi que Deus me colocou lá por 4 anos, porque foi Ele que me deu. Era para eu estar lá, viver lá, conhecer aqueles professores, aprender naquele lugar. Às vezes a gente fica depreciando a nossa vida e a vida passa. E a gente esquece de falar obrigado. Obrigado. Irmãos, o lugar de oração é um lugar de gratidão. Não é um lugar de murmuração, de pedição. É gratidão. A graça do Senhor nos basta. Amém?